A paz do Senhor, juventude! Essa manhã de domingo, que honra estar aqui com vocês nessa manhã. Eu sou André Lima. E eu, Diego Lima. Estamos aqui hoje para, mais uma vez, juntos aprendermos da palavra de Deus. Nessa manhã do dia 22 de janeiro de 2023. E começou o ano, hein, Diego? Começou a todo vapor, né? E vamos lá. Animado. E vamos para a lição 4, não é isso? Lição 4, 4, que fala a santificação e a palavra de Deus. Mas antes, gostaria que aí você que já está, conosco aqui, dê o seu like, comece aí a fazer os seus comentários, passe esse link aí para os seus vizinhos, para todo mundo, distribua no seu WhatsApp, no seu Instagram. Vamos levar a palavra de Deus para mais longe possível, atingir o maior número de pessoas possíveis, e a gente conta com você aí, na distribuição desse link nessa manhã. Amém? Amém. Vamos começar orando, Diego? Vamos. Amém. Queridos, feche os seus olhos nesse momento, vamos orar ao Senhor, e o Senhor certamente falará aos nossos corações. Querido Deus, nesta manhã de domingo, nós nos achegamos na Tua presença, ó Pai, para, Senhor, sermos lapidados e sermos, Senhor, transformados pelo poder da Tua palavra. Porque nós sabemos que por meio da Tua palavra nós somos limpos. Purifica-nos, ó Deus, nesta manhã. Purifica, Senhor, cada aluno da EBD. E, Senhor, cada um que estará assistindo esta aula, que seja abençoado pelo poder da Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Amém. E vamos lá, vamos lá. A santificação e a palavra de Deus. O nosso textuário nessa manhã diz assim, sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. A gente já começa aqui, radical, né? Quando a gente volta para as Sagradas Escrituras, verdadeiramente há mudança. Alguma coisa acontece, não é verdade? E uma mudança radical, né? É verdade. E a gente vai entender que todo avivamento, que toda santificação, que todo avivamento, ela precede pela busca da palavra de Deus. Olha só, esse rei aqui, quando ele buscou o conhecimento da palavra de Deus, ele viu quanto miserável ele é e houve uma mudança. Amém? O resumo da lição é: todo avivamento verdadeiro é precedido pelo ensino e o cumprimento da palavra de Deus. Não é por força e nem movimentos humanos. Amém? Amém. Vamos lá, nosso texto bíblico dessa manhã se encontra em Reis 22, 3-8 e 11. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo. E o que dei na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Aos carpinteiros e aos edificadores e aos pedreiros, e para a compra de madeiras e pedras lavadas, para repararem a casa. Porém, com eles, se não faz conta do dinheiro que lhes entregará nas suas mãos, enquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Olha, vamos lá, 2 Reis 23, 2 e 3, 21, 22 e 25. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto, que se achou da casa do Senhor. E o rei se pôs em pé à coluna, e fez um concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor, e guardarem os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o coração, com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estava escrito naquele livro. E todo o povo esteve por este concerto. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor nosso Deus, como está escrito no livro do concerto, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias de juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá.
e antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Amém? Algo interessante, André, é que o Senhor, Ele quer todo o nosso coração. Como diz o verso 25 de 2 Reis 23, diz aqui que antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração. Aleluia. Ou seja, o Senhor não quer uma conversão parcial do nosso coração, porque às vezes nós somos tendenciosos a ter uma conversão parcial. Às vezes nós não convertemos 100% do nosso coração ao Senhor, e o Senhor quer uma entrega, uma conversão 100% e total a Ele. Engraçado, Diego, que essa conversão total, ela precede de entender o que é de fato isso. Então, eu tenho que buscar na palavra de Deus. Exatamente. Né? Significa que, quando eu, de fato, me entrego a entender e compreender as Sagradas Escrituras, alguma coisa muda. Né? E aí, eu te faço um questionamento nessa manhã: como é que tem sido a sua busca diante do Senhor? Como é que tem sido a sua leitura devocional diária? Será que ela está sendo corrida? Será que ela está de fato, né, querendo, ansiosa, desejosa por algo a mais ali de Deus? Será que sua alma está desse jeito? Enfim, que nós possamos fazer essa autoanálise nessa manhã, né? Então, assim, a gente entende que a santificação, então, ela precede desse ato, que é o ato de voltar verdadeiramente a entender as Sagradas Escrituras. E esse processo é um processo gradativo, né? Paulo mesmo fala: prossigamos em conhecer, né? Oséias fala, Paulo fala bem assim, como é que Paulo fala? Paulo fala a respeito de ser uma criança, né? Ou ser um adulto na fé. Esse processo é um processo gradativo. Né? É um processo que demora. Então, assim, não é eu pegar e ler a Bíblia, um ano passei lendo a Bíblia e resolveu a minha vida. Né? E aí eu acho que essa é a beleza das Sagradas Escrituras, porque toda vez que a gente para meditar, pode ser o mesmo texto, o Espírito Santo revela algo novo para a gente. Né? E é por isso que essa busca da leitura da palavra de Deus tem que ser algo constante e diário na nossa vida. Porque, Diego, eu gosto de dizer o seguinte, que a salvação é uma caixinha de surpresa maravilhosa. Você lembra aquela caixinha que tem texto bíblico que você tira todo dia, tem uma coisinha nova? Você já viu aquelas caixinhas antigas que tinha? Né? Que você tirava um papelzinho, tinha um versículo bíblico e tal. Sim. Eu entendo, eu tendo a entender que a salvação é essa delícia dessa caixinha de surpresa, e que todo dia a gente pode tirar algo novo da parte de Deus. Deus nos dá todo dia fôlego de vida, toda manhã. Ele fala bem assim: vou dar mais um dia de vida para o Diego. Mas para quê? Para ele experimentar mais um pouquinho da doçura e da beleza e da surpresa e da novidade que é o quê? A palavra de Deus. Né? Então, que a gente possa experimentar, através da palavra de Deus, essa novidade com o Espírito Santo. Amém? Amém, André. Então, mas o avivamento, ele sempre é precedido, o real avivamento, o verdadeiro avivamento, ele sempre é precedido pelo ensino da palavra de Deus. Perfeitamente. E em razão disso, a lição, ela nos mostra de forma muito clara que o ensino da palavra do Senhor, ou seja, que ao ouvir a palavra do Senhor, é que esse avivamento duradouro será estabelecido. E André, você pode dar 2 exemplos para nós de 2 avivamentos significativos nas Escrituras? Excelente. Olha, vamos falar hoje, hein? Hoje vamos falar de 2 avivamentos que precedem, né? 2 atos que precedem esse avivamento. Eu posso dizer Ezequias, né? O rei Ezequias, que no primeiro mês do reinado dele, ele já reabriu as portas do templo. Ele veio, né, o rei anterior a ele era Acais, então Acais fez abominações perante os olhos do Senhor, profanou o templo, levou um monte de ídolos e imagens para dentro do templo. Então, e aí Ezequias vem, e a primeira coisa que ele faz, no primeiro mês dele, na primeira canetada dele, ele faz assim: vamos reabrir o templo, vamos picar o pé nessa porta desse templo, vamos reabrir e vamos voltar a cultuar a Deus. E o outro rei que a gente vai falar muito aqui nessa lição é o rei Josias, né? O rei Josias, ele faz a mesma coisa, ele com 8 anos começa a reinar,
mas ele aprende de Deus e começa a fazer esse movimento. Aí é quando, né, acha o livro da lei, e aí ele passa a falar do livro da lei para todas as pessoas ali em Jerusalém, e faz um movimento lindo, e nunca houve uma Páscoa tão bonita igual aquela. Então a gente vai ver que o avivamento, ele é precedido por isso, por essa busca de limpar. Olha só, quando eu vejo Ezequias limpando o templo, isso é bonito, né? Buscando ali, restaurar o templo. Aí eu te pergunto, como está o seu coração nessa manhã? Né? O que a gente precisa tirar, né, para que o foco nosso seja na busca incessante da palavra de Deus? Né? É quando a gente verdadeiramente mergulha na palavra de Deus, a gente vai encontrar o renovo, vai encontrar o avivamento, vai encontrar o novo de Deus. Amém? Boa. Mas vamos lá, Diego, vamos falar um pouquinho. A gente vai falar do rei Ezequias, vamos falar um pouquinho de Josias, tudo que ele fez aí, né, para purificar o templo, para santificar ali, trazer o povo de volta para Deus. Né? Isso é uma transformação. E essa transformação, ela veio como? Ô André, a transformação verdadeira, ela vem por meio da palavra de Deus. Quando nós ouvimos, quando nós lemos, meditamos, ruminamos essa palavra, quando nós examinamos as Escrituras, guardamos ela, colocamos ela em prática, aí, ao sermos confrontados por meio das Escrituras, porque a Escritura é como se fosse um espelho que reflete e mostra as nossas maldades, as nossas impurezas. As Escrituras, elas mostram qual é o nosso estado diante de Deus. Então, a partir desse confronto com a palavra, nós somos levados a uma vida de transformação, a uma vida diferente com Deus. E isso que aconteceu com Josias. Josias, ele viveu, melhor dizendo, um impacto significativo a partir do momento que ele ouviu a palavra do Senhor. Quando ele ouviu a palavra do Senhor, ele entendeu que ele estava muito distante da vontade e do propósito de Deus. Ou seja, a palavra, ela feriu ele, mas essa dor que a palavra gerou foi uma dor que gerou cura. Essa é a tristeza segundo Deus, porque a Bíblia Sagrada diz que a tristeza, segundo Deus, ela produz vida. Ou seja, Josias foi confrontado por meio da palavra do Senhor, e a palavra do Senhor na vida de Josias gerou vida, gerou transformação e gerou mudança. E a palavra do Senhor nos diz que Josias não seguiu o exemplo do seu avô Manassés e de seu pai Amon, mas ele seguiu o exemplo de Davi. Ele seguiu o exemplo piedoso de Davi. Ou seja, o que eu quero dizer para você, jovem que está nos ouvindo nesta manhã, para você que nos ouve por meio, você que está assistindo esse vídeo depois, siga o exemplo de pessoas de Deus, siga o exemplo de homem de Deus, siga o exemplo do seu líder, do seu pastor, siga o exemplo de pessoas que querem mais de Deus, porque seguindo o exemplo dessas pessoas, certamente nós iremos fazer aquilo que agrada ao Senhor e nós nos aproximaremos mais da palavra de Deus e assim entenderemos o propósito de Deus para nós. E outra coisa, quem sabe você não é resposta de Deus para essa geração. Quem sabe você não é resposta de oração e você fará parte desse grande avivamento que nós estamos prestes a desfrutar. Porque Josias, ele foi resposta de oração para o seu tempo. Amém, amém. E que você, querido aluno da EBD, que você, querido jovem, que você que está nos ouvindo nesta manhã, entenda que o Senhor, ele deseja que você tenha uma posição, que você tenha uma postura. Você é resposta de oração para esse tempo. E é engraçado, Diego, assim, que não importa o meu passado. Não importa o que os meus pais fizeram. Né? Josias podia continuar fazendo o que os pais, né, dele fez, o que o avô fez, mas não, ele resolveu mudar a história dele. Ele não ficou assentado no passado. Eu posso mudar a minha história. Ele começou a reinar com 8 anos. Com 8 anos. Com 8 anos. E esse movimento de restaurar começou só aos 16. Olha só, enquanto isso ele continuou prosseguindo e estudar a palavra de Deus e entender e viver algo novo de Deus sem olhar para o seu passado.
Então, eu acho que o que o Espírito Santo de Deus também quer nos falar nessa manhã, não importa o que passou, passou. Tempo novo de Deus há na minha e na sua vida. Basta a gente se colocar, se prontificar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai nos tomar, vai nos dar graça e sabedoria e que possamos enxergar a beleza da salvação por intermédio do Espírito Santo e, consequentemente, da leitura da palavra de Deus. O André, algo que nós precisamos é de encontrar a palavra de Deus. Por quê? Verdade. Uma grande verdade é que muitas vezes a palavra de Deus ela está perdida dentro da casa do Senhor. Meu Deus. Ou seja, a palavra de Deus estava perdida na casa do Senhor na época de Josias. A partir do momento que foi encontrada a palavra do Senhor, que Josias ouviu a lei do Senhor, é que ele foi transformado. Ou seja, nós precisamos de encontrar a palavra do Senhor. É em nome de Jesus Cristo que Amém. nós venhamos encontrar a palavra de Deus, que nós venhamos achar a palavra de Deus, para que a partir da palavra de Deus nós venhamos ser transformados, nós venhamos ser mudados, moldados por meio da palavra Glória do a Senhor. Deus. Porque às vezes nós temos, a palavra do Senhor está perdida na própria casa de Deus. Amém. E nós não podemos cometer esse erro, André. É verdade. E olha que interessante, Diego. Não foi por falta de organização. Porque quando Josias manda limpar o templo e tirar todas as imundícies, todas as idolatrias, é que a palavra foi encontrada. Né? E aí a Bíblia diz assim, entre, né? Como é que é? Fecha a porta do seu quarto, fala com o Pai em secreto, não é isso? E ele te recompensará. E ele te recompensará. Qual que é a proposta de Cristo aqui? A proposta de Cristo aqui é simples. A proposta de Cristo é, ei, entra no quarto do seu coração. Entra no quarto do seu coração, que não tem aquela bagunça toda ali, é Ele que vai cuidar de te ajudar a limpar. Né? Então, como é que a gente faz? Faz essa autoanálise sua nessa manhã. Pergunta ao Espírito Santo de Deus, o que eu preciso tirar do meu coração? Qual que é o lixo que eu tenho que tirar do meu coração para que verdadeiramente a palavra apareça? Né? Então, quando essa proposta de entre no seu quarto e feche a porta, entra no quarto do seu coração, faça uma autoanálise, vê qual o ídolo que você tem e que a gente tem que eliminar para que, de fato, a palavra tenha vida, para que, de fato, a palavra apareça, não é verdade? É verdade, André. E a partir da leitura da palavra do Senhor é que vem o arrependimento. Porque quando nós estamos lendo a palavra do Senhor, nós somos confrontados. E quando Josias, ele ouviu a leitura da palavra do Senhor, Safã, o escrivão, ao ler a palavra do Senhor, Josias ouvindo tudo o que estava sendo dito, ele sentiu a necessidade de se arrepender. Ele imediatamente rasgou as suas próprias vestes, porque era costume da época. Ou seja, era um costume da época que expressava o quebrantamento, que expressava o arrependimento. Nos dias de hoje, o que é atitude, o que é sinal de arrependimento e de verdadeiro quebrantamento é o jejum, é um quebrantamento genuíno, é se voltar constantemente para a palavra do Senhor com amor. É isso que é o arrependimento que a palavra produz. E essas são as demonstrações verdadeiras e reais de verdadeiro arrependimento. A palavra do Senhor diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Diego, então, vamos lá, vamos pensar aqui. Então, eu não posso ler a palavra de qualquer jeito. Não pode ler de qualquer jeito. E a palavra, ela vai me trazer esse desconforto. Com certeza. Então, se eu estou lendo a palavra e se a palavra não está me confrontando, não está me trazendo esse desconforto, alguma coisa tem. Tem. Né? Porque quanto mais eu me aproximo, mais miserável eu sei que eu sou. E mais dependente da graça. Não é verdade? É verdade. Porque se nós temos que ler a palavra do Senhor com humildade e temor. Porque se nós lermos a palavra do Senhor com o coração fechado, com o coração orgulhoso, achando que já é alguma coisa, achando que não precisa de mudar nada, achando que já alcançou um patamar espiritual, que não precisa de ser mais confrontado, que não precisa de mais ser repreendido. Irmãos, nós só com esse pensamento já temos que arrepender totalmente. Estamos totalmente errados com tal pensamento e com tal proposição. Que nós venhamos assumir uma postura de humildade e de temor diante da palavra do Senhor, e lê-la com reverência, e lê-la com dedicação e com amor, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele não só quer nos confortar por meio da palavra, porque
às vezes nós somos consolados e confortados por meio da palavra, mas às vezes nós também somos confrontados. Amém. Ou seja, a palavra do Senhor irá nos confortar, nos consolar. Mas muitas vezes, antes de nos consolar e nos confortar, a palavra nos confrontará para que nós venhamos ter uma convicção de pecados e assim abandonar essas práticas e viver uma Glória a vida Deus. que agrade ao Senhor. E o avivamento genuíno, ele sempre é precedido da palavra do Senhor. O avivamento duradouro, ele é precedido da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, André, ela nos levará a um outro nível espiritual. Glória Porque a Deus. o que vai te levar, uma das coisas que vai te levar à maturidade espiritual com Deus é o quanto você conhece de Deus. Se você conhece pouco de Deus, consequentemente, a sua maturidade ela fica comprometida, André. Porque se nós temos o desejo de conhecer mais de Deus, se nós estudamos as Escrituras, se nós buscamos se aprofundar no conhecimento de Deus, consequentemente a nossa maturidade está crescendo de forma exponencial. Mas se nós negligenciarmos o conhecimento de Cristo, nós estamos negligenciando a nossa maturidade espiritual com Deus. E o apóstolo Paulo, André, em Filipenses capítulo 3, dos versículos 7 ao versículo 8, ele vai dizer que reputou tudo como perda por causa da excelência do conhecimento de Cristo. Ou seja, ele considerava o conhecimento de Cristo algo excelente. Então, valorize o conhecimento Amém. de Cristo. Glória a Deus, Não é glória só a o Deus. conhecimento secular que tem que ser valorizado. Tem que ser valorizado o conhecimento de Cristo, tem que ser valorizada a leitura bíblica, tem que ser valorizada a leitura de bons livros cristãos. E é engraçado, Diego, porque a gente às vezes tende a achar que o melhor que a gente pode fazer para a nossa vida é buscar conhecimento aí, né, da minha profissão, né, do que eu vou fazer. E, na verdade, o que a Bíblia está dizendo, cara, busca aqui. Aqui tem toda a verdade. Aqui tem toda a verdade. Né? Busca conhecimento aqui. Eu vou te falar, Ezequias, aconteceu isso com Ezequias. Ezequias, ele voltou para Deus para buscar entender e compreender as coisas de Deus. Só que ele era um cara muito bom. Deus o abençoou em outros conhecimentos, tanto que fala ali em Crônicas que ele, rapaz, o cara era engenheiro. O cara fez uma tubulação. O cara é diferenciado. O cara é né? diferenciado. O cara ele fez uma tubulação, ó, provavelmente uma das primeiras tubulações, de um rio, ele fechou um rio e trouxe a água por debaixo da terra, sacou? Até a cidade. Foi tão grande esse conhecimento dele, foi tão esplêndido esse conhecimento que Deus deu a Ezequias, que até a própria Babilônia foi lá para ver o que ele tinha feito, admirando essa grande obra. Né? Então, o que a gente entende nessa manhã é que melhor é buscar conhecimento de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E André, Oséias capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte: o meu povo perece porque lhes falta o conhecimento. Ou seja, às vezes nós perecemos, às vezes nós erramos em algumas áreas, às vezes nós não conseguimos atingir determinada posição, determinado nível espiritual, porque nos falta o conhecimento da vontade de Deus, nos falta o conhecimento a respeito daquela área, para que nós venhamos atingir outros níveis espirituais de maturidade diante de Deus. Por isso que o conhecimento de Deus é muito importante. Aleluia. E a palavra do Senhor também nos diz em Oséias capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não é só conhecer, você tem que ser desejoso demais de Deus. Você tem que pedir, Espírito Santo, me dá fome de Deus, fome da sua palavra. Nós temos que ter um despertamento para a palavra do Senhor. Nós temos que ter um despertamento para esse conhecimento de Deus, porque o conhecimento de Deus, ele tem que ser desejado por nós. Aleluia. E não só o conhecimento, e viver experiência. Viver experiências. Viver experiência. Diego, eu sempre falo assim, é muito lindo saber que o Mar Vermelho abriu. Sabe? É muito bonito saber que o Mar Vermelho abriu. Que lindo, está aqui na Bíblia, ó. Mas você sabe para que Deus fez isso? É para você saber o tamanho do Deus que você serve. É para na hora da dificuldade você falar assim, eu confio no Deus que abriu o Mar Vermelho e Ele vai resolver a minha situação. Agora eu te pergunto, que experiência você tem com Deus? Que experiência você pode contar de tudo isso que você está vivendo com Deus? Que transformação, que abandono de vícios, o que Deus tem feito de sobrenatural na sua vida, você pode contar nessa manhã?
Né? Será que você pode dizer tudo que Deus tem feito? Né? Porque assim, ó, eu acho que o dom da vida Deus nos dá todo dia, amém. Todo Deus dá dia. para o ímpio, Deus dá para o... Né? Amém. O sol nasce para todos. Mas experimentar a grandeza, o sobrenatural de Deus. Né? Marcelo postou, né, algumas semanas ali atrás, né, que crente vive de sonhar com o impossível. Eu quero ver milagre acontecer na minha vida, Diego. Você quer ver milagre acontecer na sua vida? E o que você está fazendo para isso? Porque crente quer ver milagre o tempo todo, quer ver Deus agir no sobrenatural, meu irmão. E eu não sei qual é o seu problema, não sei qual é a sua dificuldade, não sei o que você está passando, mas eu sei que existe um Deus que move toda a situação. Ele é o Deus do impossível. Então, basta eu e você buscarmos verdadeiramente a experimentar a grandeza desse Deus. Amém? Nós não podemos viver só das experiências dos outros, nós também temos que Exato. ter as nossas próprias experiências com Ô, Cristo. glória. Porque se nós vivermos só das experiências dos outros, nós não alcançaremos um nível de profundidade que Deus requer de nós. Ou seja, nós apenas iremos falar, aconteceu isso com o irmão, Deus fez isso na vida do irmão, Deus realizou esse milagre na vida do irmão, mas e na sua vida? Será que Deus fez isso? Será que Deus ele operou um grande milagre na sua vida? Será que você pôde não só ouvir a Deus, mas conhecer a Deus como foi com Jó? Ele disse, Senhor, antes eu te conhecia apenas de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Glória a Deus. É isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Ele não quer que você tenha um conhecimento e uma intimidade superficial e rasa com Ele, mas Ele quer te levar num nível de intimidade e de profundidade tamanha, que você conheça mais a respeito dEle, que você entenda mais a respeito dEle e que você venha ter experiências pessoais com Ele. Porque o Senhor, Ele quer te levar num nível de experiências, onde você viva na dependência dEle pela fé. Porque é muito fácil dizer, eu vivo pela fé, mas você já tem tudo, você não passa dificuldade. Uma dificuldade na sua vida para experimentar o que é uma fé de verdade. André, eu penso o seguinte, que a nossa fé ela tem que ser provada pelo fogo. É verdade. Para que se tenha uma fé genuína, assim como o ouro, como ele é depurado no fogo, a nossa fé, a nossa vida tem que passar pelo fogo, para que as impurezas sejam extraídas e aquilo que é de melhor fique e transpareça nas nossas vidas. Diego, aconteceu uma vez comigo uma coisa muito interessante, para você ver como é que experimentar a fé é algo maravilhoso. Eu lembro que a Evelyn, quando era pequenininha, minha filha, ela tinha um problema muito sério. Virou o tempo, a garganta dela inflamava. Mas inflamava muito, 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 muito. E aquilo foi por meses e meses e meses. Teve um dia que eu cheguei para ela, eu falei, minha filha, a gente precisa resolver isso. Não dá mais. Vamos orar para Papai do Céu, para curar isso aí de vez por todas? Falou, vamos. Eu lembro até hoje, na cama mesmo, ela ajoelhou, eu segurei a mão dela e fiz uma oração muito simples, Diego. Falei, Senhor, a gente não aguenta mais. Se for da tua vontade, cura minha filha para sempre. E aí fizemos uma oração simples, e passou um mês, passou 2 meses, a Evelyn não teve mais nada. Aí um belo dia, eu tinha esquecido daquela oração, eu confesso para você. Eu confesso para você que eu tinha esquecido daquela oração. E aí uns 2 meses, eu com a Evelyn assim, eu falei, Evelyn, que maravilha, você nunca mais teve problema na sua garganta. Ela falou assim, papai, Deus me curou. Eita glória. Olha, aquela oração simples que eu fiz com ela, ficou na mente dela, ela sabia do Deus do impossível que ela estava crendo, ela creu naquilo ali, tanto que 2 meses depois ela falou assim, não papai, Deus me curou. Aleluia. Amém? Glória a Deus. É isso que a gente possa viver, irmão, é no simples, é no dia a dia, né? É experimentar a grandeza e o sobrenatural de Deus. Amém? André, bora. Quando nós nos voltamos à palavra do Senhor, obviamente a palavra do Senhor ela gera resultados nas nossas vidas. É verdade. E André, já que a palavra gera resultado nas nossas vidas, vamos convidar alguns irmãos para participar conosco, né? Bora. Para testemunhar o que a palavra tem impactado na vida deles. Vamos. Tem benção aí? Tem benção aqui também, hein? Então vamos chamar a galera. Eita glória. Valeu. A paz do Senhor, juventude! Esse é o milagre da tecnologia, viu só? É bênção para a glória de Deus. Mas vamos lá, trouxe essa galera aqui animada para a gente falar um pouquinho mais. E aí, que mudanças, né? A busca da palavra de Deus vem causar nas nossas vidas. Amém? Puxa aí, Amém. Diego. Queridos, quando nós nos retornamos à palavra do Senhor, esse retorno à palavra de Deus, ele nos leva consequentemente a uma mudança no nosso coração.
E quando nós nos retornamos e voltamos à palavra do Senhor, nós fazemos um novo concerto com Deus, ou seja, nós temos uma mudança radical de vida que nos leva a uma transformação interior e também uma transformação exterior, porque primeiro ocorre uma mudança interior e do interior flui uma mudança exterior. E foi o que aconteceu na vida de Josias. Josias, ao ouvir a palavra do Senhor, ao ser confrontado pela palavra do Senhor, ele teve uma mudança, ele teve uma atitude de fazer um concerto com Deus e também de purificar o templo, de purificar a casa do Senhor. Ou seja, a palavra do Senhor levou ele a abandonar, levou ele a limpar a casa do Senhor, a limpar o templo de Deus. E é isso que a palavra de Deus, ela gera em nossas vidas. Quando nós somos confrontados por meio da palavra de Deus, nós somos levados a remover os ídolos do nosso coração, porque o nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. Como bem nos ensinou o pastor Jairo nos cultos de exposição, o nosso coração é uma fábrica de ídolos e nós temos que pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude a remover os ídolos do nosso coração. E Tim Keller, um famoso escritor, ele também diz que o que é um ídolo? Ídolo é tudo aquilo que você considera como mais importante do que o Senhor. Então que nós venhamos pedir a ajuda do Espírito Santo para remover os ídolos do nosso coração. Aí já vem a pergunta para vocês. E aí, me diz aí, como é que é essa questão de ler a palavra, purificação, ídolos, o que vocês têm a dizer de ordem prática aí, na vida de vocês? Pode começar, Larissa. Vai, Larissa, vai. E aí, existe esse negócio mesmo, acontece? O que você falou de novo? Essa última Então, frase que você falou sobre purificação, né? Como é que é essa questão de remoção de ídolos e como é que a gente faz isso e a busca só da palavra, como é que é? A remoção de ídolos, ela só vai acontecer quando nós tivermos o entendimento de quem está no centro das nossas vidas, né? Amém. Se Deus for realmente o centro das nossas vidas e nós estivermos, né, firmados na palavra de Deus, buscando a santificação pela palavra de Deus, aí não terá espaço para ídolos, mas a nossa tendência natural é a idolatria, né? É querer qualquer outra coisa que não seja a leitura da Bíblia e a oração, mas aí entra a nossa responsabilidade e a nossa disciplina também. Amém. Olha, nós somos adultos, né? Nós somos jovens, mas nós somos adultos. E nós sabemos que precisamos cumprir uma disciplina, né? Se nós não submetermos os nossos corpos a estar ali orando todos os dias e lendo a Bíblia e passando por esse processo, então nós vamos ficar totalmente vulneráveis, né? Mas é fácil assim? Como é que é? É tranquilo? Não, fácil não é não. Mas a palavra de Deus ela é tão maravilhosa que ela nos direciona sobre todos os aspectos de nossa vida, né? Sobre sentimentos, sobre relações, sobre dinheiro, né? Amém. O que você coloca em primeiro lugar, igual ela falou, é o que se torna o nosso ídolo, né? Se a gente coloca os nossos bens, o nosso relacionamento, o nosso emprego, nossa casa, enfim, nossa própria aparência, né, o nosso bem-estar acima das nossas vontades, tudo se torna ídolo. E a palavra ela tem direção para tudo, né? Ela fala sobre tudo que a gente precisa não fazer para não idolatrar outras coisas. E você quem tem experiência massa assim para contar? Caramba, esse ídolo foi difícil remover, essa transformação aconteceu, uau! E quem tem alguma história aí massa para contar? Um testemunho. Testemunho. Acho que a Jéssica tem. Vai, Jéssica. Quem não tem, né? Quem não tem. Qual que é o menos pior? Corta, né? Vamos falar assim, não, corta essa parte. Né? Mas é verdade, isso aí é difícil, né? Essa busca, essa remoção de ídolo, porque a gente tem pecado de estimação, né? Ai, gente, tem uns pecados massa, né? Que a gente guarda assim, e aí? É difícil tirar, e aí? Como é que André, fica? não fala Só na aula você e dos Deus jovens que tem sabe, um né? recado massa. Esqueci que a gente tá na aula dos jovens, oh meu Deus. Misericórdia, irmão. O que a gente precisa fazer, Thay, para tirar esses ídolos assim que a gente tem um pecadinho que a gente abraça assim como se fosse, né, nosso assim, estimação? Tá, vamos lá. Acho que é importante a gente pegar a história de Josias e tentar ler a história de Josias não com a mente de como se isso fosse ultrapassado e não fosse aplicável à nossa realidade. Amém. A história dele só está na palavra de Deus porque há conexão com as nossas atitudes. Então, que conexão há com uma reforma e a minha vida? Que conexão há entre um menino encontrar um livro na reforma de um templo com a minha vida? E essa é a resposta para a sua pergunta.
A partir do momento que eu e você decidirmos fazer uma reforma na nossa vida, nós vamos encontrar erros, pecados que precisam ser abandonados. A partir do momento que você fizer o sacrifício de abandonar as suas vontades, abandonar os seus desejos, para seguir a palavra de Deus, você vai perceber que existem coisas em você que precisa ser mudado. Normalmente, André, a juventude tem a tendência de pensar que esses pecados são pecados morais, pecados grandes, mas não, são as raposinhas, sabe? Muitas vezes a gente vem aqui, a gente fala, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, e muitas vezes nem toca. Mas aí quando fala, e o valor que você tem dado à palavra de Deus? É verdade. E é interessante que Josias, quando ele ouviu a palavra, ele rasgou as suas vestes. Olha que situação, né? Será que a gente está orando o suficiente, que a gente está clamando e chorando o suficiente para que esses ídolos sejam removidos? Né? Porque, assim, às vezes a gente passa batido, orou ali e tal, não, e todo dia ora pela... Mas será que a gente está, de fato, rasgando as nossas vestes, o nosso coração diante do Senhor para que a mudança aconteça? Né? E é interessante que a mudança ali não foi só nele. Ele, a partir dele, foi um instrumento de transformar toda a história daquele povo. Né? Tanto que a Páscoa foi, a gente vai falar mais adiante, né? As 12 tribos, né? Nunca na história, né? Depois ali dos juízes, houve uma festa tão grande de Páscoa. Né? Então a mudança atinge outras pessoas. Mas vamos lá, fala aí, Jéssica, o que você tem para falar? Você falou sobre uma experiência e eu lembrei de quando eu cheguei aqui, as pessoas falaram assim, você tinha um jeito de ser que era diferente de quem eu sou hoje. Mas aí, esse quem eu sou hoje só foi mudado a partir da minha entrega, a partir do momento que eu realmente estava buscando a Deus, que fazia minhas orações, devocional, o momento que eu deixei o Espírito Santo guiar a minha vida. A partir desse momento foi quando eu mudei. Só que eu não mudei. Eu voltei a ser aquilo que Deus sempre quis que eu fosse. Exatamente. O que eu era antes não era o projeto de Deus para minha vida. Só. O que eu sou agora é. Então, assim, ministério foi desenvolvido através de leitura bíblica, de oração, de jejum, batismo com o Espírito Santo também. Pode contar um testemunho aqui? Posso contar um testemunho? Essa história é bem interessante. Por isso eu falei sobre pecado de estimação, porque assim, a gente é conhecedor da palavra. A gente lê a Bíblia todo ano, e às vezes a gente deixa de experimentar a profundidade de viver aquilo ali que a gente está lendo. Eu confesso para vocês que tinha uma coisa em mim, bem feia, um pecado de estimação bem grande, que eu orei por anos e nunca resolvi o meu problema. Sabe por quê? Porque, sabe aquela oração rasa? Aquela oração que é tipo, Senhor, me livra disso, e me livra disso, e me livra disso, e mudança nenhuma acontece. Porque eu achava que com a oração e as minhas técnicas humanas, não, mas se eu fizer isso, vai resolver. Não, agora eu resolvi esse problema. Aí daqui 2 meses, não, foi a última vez, não, agora já era. Aí 2 meses depois você caía no mesmo pecado. Falei, mas como assim? Quantas vezes eu orei, mas Senhor, como assim que eu estou caindo na mesma coisa, no mesmo pecado? Aí vem a transformação. Que sem o Espírito Santo de Deus não tem técnica, não tem habilidade, não tem jejum. Não, é você se entregar. Olha, eu não dou conta. Eu não dou conta. Ou o Espírito Santo de Deus vem e muda e transforma, e eu sou totalmente dependente dele para que isso aconteça, ou eu vou continuar vivendo no mundo da fantasia, orando por uma coisa que, na verdade, às vezes eu nem estou querendo. E chega um ponto que você está caindo tanto no seu pecado de estimação que vai chegar uma hora que vai faltar o temor. Você vai parar de se preocupar com o que fica anestesiado, né? Anestesiado. Já foi uma vez ou outra. O último estado é pior do que o primeiro. E aí é uma briga, né, com você mesmo. Assim, você não tem vontade de orar, você não tem vontade de ler a palavra. E aí você fica naquele ponto. Vou esperar Deus fazer alguma coisa, mas se eu não fizer também, Deus não vai fazer, né? É porque a gente não... Então, assim, você tem que orar sem vontade, você tem que... É uma luta muito grande, é muito grande. Chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Né? É o que Paulo fala, eu esmurro a minha carne, porque às vezes, pelo menos, eu fico com essa sensação de
Exatamente. Não, e o interessante, voltando à história, é que reforma é coisa que dá trabalho. Dá trabalho. Reforma é coisa pesarosa. Reforma é coisa que demanda muito esforço. Então, a gente não pode querer pensar, eu quero vencer o pecado tal, eu sentado na minha caminha, Não é sem fácil. fazer absolutamente nada. Orando deitado, orando deitado. Não, ó, a pessoa quer vencer o pecado. Não faz um jejum. Não se dedica à leitura da palavra de Deus. Não gasta tempo em oração. Não, por exemplo, o pecado é de fofoca. Não fecha a boca, não vai vencer Não nunca. vai. Ah, mas é muito difícil. Ah, bem-vindo ao mundo dos adultos. E é engraçado, né? Que quando eu não venço, aí eu começo na Sagrada Escritura tentar achar uma brecha pro meu pecado. Não, mas a graça... Mas a graça... Não, mas tem a graça. A graça tá aí pra quê? graça. Não, mas a graça... Não, é que aí você começa a distorcer a palavra de Deus para justificar que você já não consegue mais dar conta do seu pecado, né? E aí, meu irmão... E só Josias, Jesus. muito bom isso. Porque ele faz exatamente ao contrário. Quando ele vê o pecado, ele não busca se justificar. Ele olha para a palavra de Deus e ele se arrepende. Então, assim, a palavra de Deus, ela não vai dar apoio para você justificar os seus pecados de forma alguma. Ela vai te dar total apoio para você vencer. Para você vencer a tentação, para você vencer o pecado, para você vencer os desafios que a vida está proporcionando. Eu amo o versículo que fala que Deus não nos deixa ser tentado, e a ninguém tenta, e quando há aprovação, quando há tentação, ele sempre envia o escape. Glória a Ele Deus, sempre glória a envia o escape. Exatamente. Então, se a gente está pecando, é porque a gente quer. Ah, Porque o escape está ali. Exatamente. Exatamente. E sabe o que eu acho mais interessante? Tem um hino que fala, eu me rendo, né? E às vezes a gente canta isso, a gente não sabe expressar. Cara, eu me rendo, eu levanto as mãos, eu me rendo. Eu não consigo mais, sabe? Um assalto assim, ó. Se rende, você se lembra, ó, por mim eu já não dou conta. Né? E aí eu acho que é esse momento, quando a gente se rende diante do Espírito Santo de Deus, fala, ó, tudo que eu fiz não deu nada, agora eu me rendo, é o Senhor que vai fazer. É um lugar de né? dependência. De né? dependência. Então, eu até brinco assim, ó, quando a gente está tentando resolver por conta própria, acho que Cristo fala bem assim, tá bom, se vira aí. Vai lá. Quando você cansar, você me chama? Ele tá assistindo lá de Vamos ver camarote. quanto tempo ele vai ficar ali, tadinho. Ai, Dó. tadinho. Ele deve falar bem assim, tá bom, quando você cansar, você me chama aí. Né? Aí quando você se rende de fato, verdadeiramente, há mudança. E o mais maravilhoso é que quando há mudança verdadeira, você esquece. Acabou, aquilo ali já não é mais dor, já não é mais sofrimento, passou, sabe? E aí é hora da gente glorificar e exaltar o Senhor e proclamar o nome dele, porque ele é bom e ele faz todas essas coisas. Né? Amém? Amém. Olha Glória a que Deus. bênção. Eita glória. Amém. E aí, Diego, o que a gente faz agora? Rapaz, quando nós somos transformados pela palavra do Senhor, obviamente que nós voltamos a prestar ao Senhor um culto e uma adoração genuína. Glória a Deus. Nós voltamos a ter uma atitude diante de Deus que agrada a Ele. E foi o que aconteceu nos dias do rei Josias. Nos dias do rei Josias, ele voltou a devotar ao Senhor uma adoração genuína, e essa adoração ela foi por meio da Páscoa. E há muito tempo não se tinha uma adoração por meio da Páscoa da forma que foi a forma que ele instituiu, ou seja, foi a instituição de uma Páscoa tão grande que não se tinha havido antes uma Páscoa tão grande como foi nos dias do rei Josias, Olha que coisa linda. que durou, a dizer, 7 dias. Foi tão grande, tão Olha. gloriosa, que reuniu até as 12 tribos. Ou seja, foi uma adoração muito importante que não tinha acontecido na época, e foi uma coroação da rendição, do Glória a retorno Deus. à palavra do Senhor. E é isso que nós precisamos, que esse avivamento que a palavra do Senhor gere em nossas vidas, nos leve a prestar uma adoração genuína ao Senhor, nos leve a prestar um culto genuíno ao Senhor, Amém. um culto que agrade a Ele. Glória a Deus. Só uma pontuação, talvez muitos dos jovens não tenham percebido o quão grandioso foi a Páscoa. Porque vocês devem se lembrar que as tribos de Israel, elas são divididas desde os juízes. Então, é uma tribo que quase foi extinta, que foi a tribo de Benjamim. Era a briga constante entre eles. E depois o reino se divide, então fica 2 tribos, como ali o reino de Judá, e as outras 10 como o reino de Israel, ou o reino do norte. Então, assim,
o que aconteceu aqui foi algo extraordinário. E isso é só para mostrar para a gente que quando a gente decidir buscar a Deus e amar a Deus, coisas extraordinárias vão acontecer. Amém. E engraçado que assim, ó, a celebração, já ia pegar esse microfone, ó. A celebração, o que está querendo dizer aqui? Celebração da Páscoa é o que? É festa, é regozijo, é alegria, é júbilo, é contentamento, né? Então, a gente tem que fazer isso também, né? Será que a gente que recebeu tanta graça, recebeu tanta coisa, será que a gente pode vir para o culto e adorar de qualquer forma? Ou será que todo momento é um momento de adoração? E aí, será que eu apertei muito? Tá doendo, para. Tem jovem que está no momento do louvor lá, canta aí, te adorar, sustenta a minha fé. Aí eles cantam assim, vai. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou. Tipo, Que adoração é essa? Né? Que expressão é essa do que existe dentro de você, se quando é o momento de festa, de adoração, você adora o Senhor assim? É verdade. Eu sempre falo assim que Deus mais reage do que age. E eu gosto de citar esse tipo de coisa. Sim, né? a gente sabe que Não, adorar o Senhor assim é maravilhoso. Ele vai receber. Ô, meu irmão, mas você quer ver o negócio? Você quer ver quando você levanta a mão bem alta assim? Adoração, o Espírito Pedro, Santo vai falar bem assim, adoração, oh, meu Deus. Pedro. Isso! O que ele está fazendo? Não, eu vou lá. Né? Deus mais reage do que Atrai age. a atenção de Deus. Né? Atrai, meu irmão. Isso será que a gente está fazendo? Será que está atraindo a atenção de Deus? Dá um glória a Deus alto. Grita mais alto que o seu amigo. Mais do que o Lucas. Eu, às vezes, eu exagero. Eu confesso. Ai, meu irmão. Deus, agora ele tem uma justificativa. Mas por que a gente está frisando isso? O que eu entendo? Porque uma santificação verdadeira geram pessoas diferentes, Glória geram a pessoas Deus, expressivas glória a Deus, verdadeiramente. Em qualquer lugar em que elas estão. Então, você é expressivo no seu trabalho, você é expressivo na sua faculdade, você é expressivo aqui na igreja. O problema da gente ver tantos jovens parados, tantas pessoas sem expressão, é que a gente sabe que fora da igreja o cenário é o mesmo. Então, eles não conseguem gerar frutos produtivos em outros lugares, não é isso? Aleluia. Amém. É isso aí. Vamos lá, e aí? Vocês têm mais alguma coisa a dizer? Bora que o negócio tá bonito aqui. Tô gostando, hein? Será que vem novidades aí mais confronto, adiante? Não sei, quem sabe. Podcast? Não sei. Opa, falei demais. Oi, spoiler! Revelações. Corta. Que bom. Bom, assim, ó, obrigado pela participação de vocês aqui. É muito bom. Fala, Thay. Não. Desabafa. Pode abrir seu coração. Ganhar um açaí? Depende. Vai ter Bíblia Se todo de mundo novo? colocar, ela merece. Vai ter Bíblia de novo? É verdade, né? Será que tem Bíblia? Não tem Bíblia hoje, não. Poxa, Mas o bom, eu acho que, e essa é a beleza, né? Se a gente pode encerrar essa aula aqui de hoje, que a gente se dedique mais em buscar e conhecer o Senhor. Né? Eu disse no início ali que a salvação é uma caixinha de surpresa que você pode... Sabe aquelas caixinhas antigamente ali, né? Que tinha aqueles bilhetezinhos de versículo bíblico? pera, não é muito da minha época, não, Não. André. Desculpa. Não, mas eu ouvi falar, tá, Lala? Eu ouvi dizer, existia no museu, algo Eu tô assim. conferindo aqui, você é o único de cabelos brancos aqui. Então, a salvação é essa caixinha de surpresa que a gente todo dia tem que tirar algo novo de Deus. Né? Então, através da busca do conhecimento de Deus, é que a gente vai tirar essa novidade de vida. A gente precisa viver em novidade de vida. Verdade. Através do Espírito Santo e da leitura da palavra, a gente vai crescendo em conhecimento, né? E experimentando e vivendo no dia a dia esse milagre da salvação. Né? Que é essa coisa gostosa que Deus nos deu e que o nosso anseio maior é um dia estar com Ele no céu. E lá vai ter uma festa. Amém. Será que vai ter podcast no céu? Vamos ver. Eita glória. Eu ouvi pudim. A gente quer saber da ceia, das Amém. Então, obrigado mesmo pela participação de vocês. É isso aí. E aí, Diego, o que a gente faz agora? Agora é o momento de expressar a nossa adoração. Amém. Nós falamos de transformação por meio da palavra, e ao sermos transformados por meio da palavra, nós somos levados a ter uma adoração genuína. E agora é o momento de nós adorarmos ao Senhor por meio dos nossos dízimos e ofertas. É o momento de nós expressarmos que verdadeiramente fomos transformados e avivados pelo poder da palavra. Você que está nos assistindo nesta manhã, querido aluno, aí está o PicPay, aí está o Pix da igreja, está a conta. Compartilhe esse vídeo. Você
em nome de Jesus Cristo, oferte aquilo que você sentiu no seu coração, oferte um valor que Deus colocar no seu coração, Amém. que você possa abençoar esta obra, e nós também estamos na campanha dos 1000 valentes, que você venha fazer parte deste voto, que você venha participar desse propósito, porque você participando desse propósito, Deus certamente te recompensará de uma forma que você nem imagina. Que Deus te abençoe Amém. e que você seja edificado por meio dessa palavra. Glória a Amém. Deus. Amém. Vai rolar a música ao vivo aqui? Vocês querem cantar ou vai passar lá? E aí, quer cantar uma música, Lala? E aí, bora? A alegria. Brincadeira, Poxa, Solta a música aí, Amanda. valeu. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. E logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás. E aí? Ofertou, né? Você tá aí ainda, né? Que bênção, juventude. Obrigado pela sua participação nessa manhã. Como o nosso irmão Diego aqui disse, compartilhe esse link, passe para o maior número de pessoas, que eu tenho certeza que elas serão impactadas pelo poder da palavra do Senhor Jesus, tá bom? Que o Espírito Santo de Deus venha confortar o seu coração nessa manhã, que você possa ter um dia abençoado da Amém. glória de Deus, Glória e que a hoje à Deus. noite a gente possa estar junto, ó. Não é assim não, hein? Já entendeu, ó? Aleluia! Hoje essa igreja vai explodir de tanta glória. Aleluia! Recebe, amém? Que Deus abençoe o seu coração. Quem pode orar aqui pra gente hoje, nessa manhã? Quem pode orar?
Eu oro. Então bora, vamos lá, lá. Amém. Senhor Deus, obrigada, Pai, por mais este momento gracioso, glorioso que nós tivemos aqui. Deus, eu te peço para que a cada vez mais o Senhor continue purificando os nossos corações, Aleluia, que nós, Jesus. Senhor, possamos ser cada vez mais santificados Sim, meu Pai. pela sua palavra. Senhor, que nós possamos seguir o exemplo de Josias, Senhor, que se deleitava na sua palavra, que sempre Sim, se Jesus. atentava para a sua palavra. Deus, que nós possamos viver a tua palavra a cada dia, no nome de Jesus. Amém. A paz, Senhor!